Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, dia 1º de maio, feriado, mas eu estou aqui especialmente para gravar mais um conteúdo para você. Um conteúdo que tem sido bastante solicitado, tem sido bastante pedido, e hoje estamos aqui então para falar sobre os stops. Por isso, se você quer saber o que é os stops e como utilizar corretamente os seus stops, fique aí comigo. Então vamos lá dar início a essa aula de hoje, onde vamos falar sobre os stops. O que são os stops, para que servem os stops e como utilizar corretamente os stops. Esse é um tema bastante recorrente e muitas pessoas têm pedido para mim para que eu fale sobre isso, para que eu dê o meu parecer e partilhe também aqui as minhas técnicas de utilização de stop. Por isso vamos lá começar então a falar sobre os stops. Primeira coisa, o que são stops? Stops, então, é uma instrução, ou seja, é uma ordem de compra ou de venda que serve para que você, num determinado ponto, ou como você está vendo aqui, num determinado preço trigger, a sua posição seja fechada. Portanto, se você tem uma ordem de compra, você diz assim, se o preço chegar aqui embaixo, neste nível, eu quero que automaticamente a minha posição seja encerrada. E se você tiver numa ordem em short, se você tiver vendido, então você vai dizer que caso o preço suba até um determinado nível, você quer que a tua posição seja automaticamente encerrada. Os stops podem ser a mercado ou limite. E aqui quero fazer um parênteses. Se você não sabe o que é uma ordem ao mercado e o que é uma ordem limite, quero que você deixe lá nos comentários para que eu futuramente possa fazer um vídeo sobre isso e também explicar para você quais são as diferenças entre uma ordem a mercado e uma ordem limite. Portanto, o stop é exatamente isso. É uma ordem que está lá colocada para que, caso os preços venham mais abaixo de onde você comprou, você saia automaticamente da operação, ou se você tiver em short, para que se os preços venham mais acima, a sua operação seja imediatamente encerrada. Então, o que são os objetivos do stop? E qual é o objetivo do stop? Aqui eu sei que tem algumas pessoas que já responderam, que já sabem, já pensaram e já estão aqui a responder. Eugênio, o objetivo do stop é limitar as suas perdas. Você está certo. Um objetivo das ordens stop é realmente limitar as suas perdas. Ou seja, você diz que caso caia até aquele nível, você quer sair da operação. Ou caso suba até determinado nível, você também quer sair da operação. Por isso, realmente faz sentido e você está certo nisso. Qual é outro objetivo das ordens stop? E alguém também já deve ter respondido essa pergunta, que é assegurar lucros. Ou seja, você entrou numa posição, imaginemos compradora. Você comprou a 10 e o preço está em 11, então você vai ajustar o seu stop a 10,50 para garantir que caso o preço volte lá para baixo, pelo menos 50 cêntimos por unidade você vai ganhar. E esse também é um objetivo das ordens stop. Mas, se eu disser para você que não é, e que tem outros objetivos aqui, e que o principal objetivo das ordens stop é esse que você está vendo aqui, que é garantir que você elabore uma estratégia eficiente e rentável. Para isso foi criado o stop. O principal objetivo do stop é esse que você está vendo aqui. É garantir que você crie uma estratégia eficiente para o seu negócio. Ou seja, tudo isso que você já ouviu falar aqui não está errado, que é limitar as perdas, garantir os ganhos, tudo isso está certo, mas não é o principal objetivo. Então eu quero fazer-te aqui uma pergunta. Você já se perguntou por que você é estopado tantas vezes? Por que tantas vezes o mercado vai ao teu stop, pega o teu stop? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Você tem uma ordem, você está comprado. Então você compra, posiciona o teu stop, o que acontece? O preço vai lá embaixo, pega o teu stop e continua a subir. E aí você fica frustrado, você fica chateado, você põe a culpa no ativo, você diz que você não tem sorte, que as coisas não correm bem para você.
e todas essas coisas que você sabe que psicologicamente te afetam. Mas então, eu quero aproveitar para te fazer mais uma pergunta. Será que a tua estratégia está sendo devidamente concebida? Será que você está analisando corretamente o mercado? Será que você está conseguindo interpretar corretamente o sentimento do mercado? Eu tenho falado para você, você tem que pensar como um investidor. O que mais eu tenho falado? Você tem que enxergar o que outros não enxergam. Por quê? Porque 85% das pessoas perdem dinheiro no mercado. E se você vê o que todos veem, você vai fazer parte dos 85%. E você está aqui para fazer parte dos 15% que ganham, não daqueles que perdem. Portanto, será que você está interpretando corretamente as correlações, as resistências, os suportes, as linhas de tendência, tudo aquilo que eu disse para você lá no início que era básico, mas que você devia assistir o vídeo até o final para que você entendesse e pudesse fazer a tua análise corretamente? Será? Você já se perguntou isso? Eu garanto que você já se perguntou isso muitas vezes. Então eu quero dizer para você que se você não tiver uma estratégia eficiente, nunca você vai saber posicionar o teu stop. Você nunca vai conseguir ter o teu stop no lugar certo, porque você não tem uma estratégia eficiente, porque você não analisa com eficiência. Então, o primeiro passo para que você tenha um stop bem colocado e saiba onde colocar o teu stop é que você saiba tecnicamente analisar, para que você saiba fundamentalmente quais são as razões que vão levar aquele ativo a subir, quais são as razões que podem levar aquele ativo a cair, quais são as correlações que ele tem. Será que eu não tenho que olhar para outro ativo antes de tomar uma decisão aqui? Portanto, senhores, vejam bem, é muito importante isso que eu estou falando. Se você não tiver uma estratégia eficiente, você nunca vai conseguir colocar exatamente o teu stop. Então, a tua estratégia precisa obrigatoriamente te assegurar que, pelo menos, você tem que tentar em 75% das vezes fazer com que o mercado não chegue ao teu stop. Ah, Eugênio, isso parece fácil falando, mas como é que eu vou garantir? Eu não estou dizendo que você vai garantir, porque o mercado, eu sempre falo, não existem o quê? Certezas, existem probabilidades. E para que as probabilidades estejam do teu lado, você tem que fazer uma análise correta. E depois, você tem que posicionar também corretamente o teu stop. Então, vamos ver aqui se você está fazendo a coisa certa como precisa ser. Você está vendo aqui que eu coloquei 5 tipos aqui de stop. 5 tipos, Eugênio, nunca ouvi falar disso. Pois é, então hoje você vai ouvir falar de 5 tipos de stop. Talvez algumas pessoas que estejam aqui ouvindo e assistindo esse vídeo já viram falar parte do que eu vou falar aqui. Mas eu não acredito que você saiba exatamente isso que eu vou falar que está aqui. E mesmo que você pense que saiba, vamos lá ver se você realmente sabe. Qual é o primeiro tipo de stop? E está em vermelho por quê? Porque é onde as pessoas mais erram. É onde as coisas mais acontecem, onde as pessoas mais perdem dinheiro. E qual é esse stop? Medo. Fear stop. Ou seja, é o stop do medo. Você tem medo de perder o seu dinheiro. Portanto, a primeira coisa que você tem que superar aqui é o seu medo de perder dinheiro. Porque no mercado financeiro não vão existir sempre ganhos. Vai ter um momento em que você vai perder. E quando você perder, você também tem que estar preparado para as suas perdas. Vamos lá ver na prática o que é o stop medo. Quero mostrar para você o que é o stop medo e como é que ele funciona. Portanto, vamos olhar aqui para o SP500. Eu deixei aqui mais ou menos preparado para nós falarmos sobre isso. SP500, você sabe, vim aqui de um mercado bull há muitos anos, temos falado disso constantemente. Então você viu que depois você tinha aqui uma linha de tendência secundária, que passava por aqui, que era uma linha baixista, que rompeu, o mercado começou aqui a reagir.
E, portanto, como você não sabe o que vem pela frente, imaginemos que o mercado está aqui nesse ponto e você quer tomar uma decisão de investimento aqui e você quer, então, realizar uma operação. O que é que você faz aqui? Você compra aqui nesta vela. Por quê? Porque é uma vela que te deu aqui alguma indicação de que você tem que comprar, porque o mercado vem de uma sequência de mínimos ascendentes e você vê que a tua tendência anterior foi interrompida e que agora possivelmente estamos iniciando uma nova tendência. Também você já assistiu uns videozinhos aí sobre price action, você já leu alguma coisa sobre price action e você viu que essa vela aqui, um martelinho invertido, quer dizer para você que o preço a partir daqui vai continuar subindo. E o que você fez? Você comprou. Então onde é que está o teu stop medo? Aqui. Teu stop medo está aqui, ó. Eu até vou pôr isso aqui de outra cor, para que você veja bem claramente aqui o que eu estou falando para você. Aqui está o teu stop medo. Por quê? Porque você tem medo de perder. Você não quer perder nada. E você tem medo. E esse medo faz com que você encoste o teu stop tão pertinho ali que qualquer oscilação no mercado pode te apanhar. Então você colocou ali o teu stop medo. Porque você tem medo de perder. Vamos lá ver o que aconteceu? O mercado lateralizou, começou a subir e tal. Pô, que legal, tô ganhando. O que aconteceu aqui? Olha lá, mais uma. Pumba. Tá aqui, ó. Vamos alargar para que você veja. O que aconteceu? Teu stop medo. Você foi apanhado no stop medo. Por quê? O teu medo de perder é mais forte do que qualquer outra coisa. E você fez o quê? Posicionou o teu stop muito perto. Por isso, você foi apanhado. Então, meu amigo, esse é o primeiro tipo de stop que você não pode usar. Por isso ele está aqui em vermelho. E a partir de hoje, se isso acontecia com você, você vai mudar a tua conduta. Você vai deixar totalmente de usar o stop medo. Isso não vai mais fazer parte das tuas técnicas de negociação. Você vai começar a aplicar o stop corretamente, portanto você vai abandonar o stop medo. A partir de hoje você não vai mais utilizar esse stop. Por quê? Porque você não deve utilizar. E eu vou ensinar qual é o método certo para você utilizar. Depois nós temos o segundo tipo de stop, que talvez algumas pessoas aqui até já saibam, que é o quê? O stop financeiro. E o stop financeiro é o que é muito ensinado. O que é o stop financeiro? Alguém disse para você em algum determinado momento da tua vida, que você está começando a aprender a investir, que você tem que assumir um valor, você tem que dizer assim, olha, eu aceito perder 1% da minha conta em cada operação. Eu aceito perder 0,5% da minha conta em cada operação. Ou eu aceito perder 2% da minha conta em cada operação. E o que você faz? Você delimita 2% da tua conta para cada operação. E é com base nisso que você opera. Então o que você faz? Você diz assim, opa, eu aqui aceito perder 100 euros, então pá, põe o stop aqui. E se o preço vier aqui, olha, perdi 100 euros. Certo? Esse é um ensinamento errado. Você não pode utilizar o stop financeiro. E vou te mostrar como que você usa o teu stop financeiro. Vamos utilizar aqui o mesmo caso. Certo? O que você fez? Quem tinha o stop financeiro, comprou aqui nesta vela, certo? Imaginemos, você comprou aqui no meio dessa vela e o que você faz? Então você diz assim, olha, eu aceito perder aqui 1% da minha conta, ou seja, eu tenho uma conta de X aqui e vou perder 1%, 50 euros. Então o que você faz? Você pega o teu preço de entrada, que está aqui, não é? E você calcula aqui, olha, até aqui dá 50 euros. Tá? Então o que você faz? Você põe aqui o teu stop na zona dos 50 euros.
Então você pega o teu stop, vamos colocar o teu stop aqui na zona dos 50 euros. Você coloca aqui o teu stop na zona dos 50 euros. Então vamos lá ver o que aconteceu aqui. Imaginemos, o mercado estava aqui, não é? Você não sabia nada daquilo que ia acontecer ali na frente. E está aqui o teu stop financeiro no valor de 50 euros, que é daqui onde você entrou até aqui, que vai dar por baixo dessa vela, o que consequentemente te dá uma sensação de que você está colocando o stop no lugar certo, que você está dando um espaço para o preço se mexer, etc. e tal. E o que você faz? Põe ali o teu stop, não é? Porque você aceita perder 50 euros. Vamos lá ver? O mercado vai. Quando chega aqui, o que acontece? Apanha novamente o teu stop. Aí você pode dizer assim para mim, pois é, mas então era muito pouco, eu tenho que pôr 100 euros, que é 2% da minha conta. Então vamos lá ver, se fossem 100 euros, 2% da tua conta, você viria aqui, ó, e você seria estopado aqui. Ou seja, aqui embaixo igualmente você seria estopado. Novamente você seria estopado. Então, o stop financeiro faz parte, em parte. Mais à frente eu vou falar disso, que você tem que ter um valor associado, uma meta financeira para os teus trades. Isso é óbvio. Isso faz parte da gestão. Mas no stop você não pode utilizar um stop financeiro. Você não pode dizer assim, eu aceito perder X. Não, você não aceita perder. Ou seja, você tem que fazer o quê? O que eu falei ali no slide anterior? Que em 75% das vezes você tem que tentar assegurar que o preço não vá ao teu stop. E se você usa um stop financeiro, você vai ser apanhado novamente no stop financeiro. Portanto, vamos ao próximo. Qual é o nosso próximo stop? Talvez você saiba, talvez não. É o stop técnico. Esse também é um stop que é muito ensinado. Então vamos aqui ver uma coisa. Eu já coloquei aqui, stop medo, risque ele do teu script. Stop financeiro, risque ele do teu script. A partir desse dia, a partir de hoje, deste momento, você nunca mais vai usar esses dois stops na tua vida. Eles estão fora. Nunca mais você vai empregá-los nas tuas técnicas de negociação. O stop técnico, e nós vamos falar dele agora, não é o mais correto, mas é aquele que minimamente você precisa usar. É o mais eficiente? Não. Mas dentre todos os outros que já foram falados aqui, é o que ainda poderá funcionar melhor. Porque os próximos dois que eu vou te explicar aqui vão ter a ver um pouco com a tua habilidade negocial, vão ter a ver um pouco com a tua experiência de mercado. E você vai ter que aprender e desenvolver as tuas qualidades para que você possa chegar lá e poder usar os próximos dois stops que eu vou te falar. Mas para já vamos falar aqui do stop técnico. Então o que é o stop técnico? É aquele que está numa zona técnica. Ou seja, vamos ver ele aqui praticamente. Onde é que está o stop técnico? Vamos usar aqui esse mesmo caso, esses dois casos que temos aqui, onde falamos de uma entrada nesta zona aqui. Certo? Falamos de uma entrada aqui em ambos os casos. O stop medo, que é aquele que estava aqui em cima, não é? E o stop financeiro, que é aquele que estava aqui embaixo. Ambos não funcionam. Você já viu que não funcionam. Portanto, uma técnica a ser abolida. E por isso que eu te perguntei, quantas vezes você já foi estopado? Quantas vezes o mercado foi contra você? O que aconteceu aqui? Quando você foi estopado aqui no stop medo, você disse assim, pá, olha, você fica com raiva do ativo. Eu nunca mais negocio SP500, estou com raiva desse ativo. Porque cada vez que eu entro aqui eu tomo stop. Não é a culpa do ativo, a culpa é tua, que elabora uma má estratégia. Você não tem uma estratégia definida. Então, se você não tem uma estratégia definida, como é que você vai posicionar corretamente o teu stop? Não vai funcionar. E enquanto você não tiver uma técnica bem apurada, enquanto você não conseguir definir bem uma estratégia de negociação, você não vai aprender a colocar o stop corretamente. Então,
No caso do stop financeiro, foi colocado aqui, onde está marcado agora. O que aconteceu? Você foi novamente apanhado aqui no stop financeiro. Então tá, mas onde é que está o stop técnico? Aí eu pergunto para você, quando olha para esse gráfico aqui, e eu já falei para você anteriormente, vou repetir. Eu disse que você tinha que assistir aquelas aulas básicas de suporte, de resistência, de linha de tendência e que você tinha que fixar muito bem aquilo, porque você iria precisar disso. Lembra que eu te falei? Pois é, agora está aqui o momento onde você vai precisar. Portanto, onde é que está o suporte anterior aqui desse ativo? Está aqui. Aqui está o suporte anterior deste ativo. Nesta zona. Vejam, senhores, que aqui, vamos colocar ele maiorzinho até para que a gente possa ver melhor. Está aqui. Portanto, o stop técnico desta operação, se você entrou aqui, como nós falamos desde o início, sempre utilizando o mesmo exemplo, você entrou aqui nesta vela. E aqui nós falamos do stop. Falamos aqui já de dois tipos de stop. O stop do medo, que você nunca deve usar, e o financeiro, que você também nunca deve usar. Então, minimamente, você tem que usar esse aqui, que é o stop técnico. E aqui é a próxima zona de suporte. Veja bem, você precisa entender isso. Quando o preço está a subir, ele procura a próxima resistência para parar. E quando ele está a descer, ele procura o quê? A próxima zona de suporte. Então você, tecnicamente, não pode posicionar o teu stop numa zona que não seja abaixo dessa zona que está marcada aqui, que é a zona de suporte. Ou seja, se o preço continuar a descer, é provável que ele venha nessa zona de suporte, que é a zona de suporte mais importante no último período que você está analisando aqui. Então vamos lá ver? Teria dado certo ou não? O que você acha? Teria dado certo, não é? Você não teria sido estopado nem aqui nem aqui. Mas será que os preços continuaram a subir? Vamos lá ver. O que você acha? Olha aí. Foi ou não foi? Vamos tirar essa linha daqui. Olha só. Você não teria sido estopado aqui e você teria conseguido uma rentabilidade até aqui, esta zona. Mas como é que eu saberia aqui a hora de vender, Eugênio? Isso aí é uma outra questão que eu mais à frente vou falar disso também. Que você também precisa saber a hora de realizar bem o teu lucro, de maximizar o teu lucro. Mas, em poucas palavras, já posso te dizer uma coisa aqui. Vou puxar isso mais para baixo porque já vi que não está aparecendo corretamente ali. Vamos lá. Você teria saído daqui. Eu disse que você teria ido até aqui com o seu ativo. Ou seja, eu teria buscado 10% desse movimento. 10%. Portanto, se você tivesse entrado com 2 mini contratos, como é a ordem que nós temos aqui, 0,3, na verdade, 3 mini contratos, você teria buscado 350 euros nessa operação. E olha aqui o que está aqui, imediatamente aqui. A média de 200 dias, não tá? Essa amarela que você vê aqui, portanto, seria já um indicativo para você vender. Não quer dizer que vai continuar caindo, mas seria um ponto para realizar. Então, não é esse o nosso objetivo, nós estamos aqui para falar de ordens stop. Portanto, vamos manter o foco na nossa ordem stop. Então, veja que você teria tido êxito na tua operação. Sendo assim, você teria tido sucesso nessa operação. Então, senhores, voltando lá àquilo que nós já falamos. Stop medo, risque do seu calendário. Stop financeiro, esqueça isso, não funciona. Minimamente você tem que usar o quê? O stop técnico. Esse é o mínimo que você tem que usar. Quando os teus conhecimentos evoluírem e que você tiver uma estratégia bem definida, que você conseguir compreender muito bem o mercado, você vai poder usar as técnicas que eu uso aqui agora e que vou falar para você agora.
são interessantes, mas para isso você precisa também evoluir o teu conhecimento. Quais são essas técnicas? Qual é um stop que eu uso aqui? Isso mesmo que você está vendo aí. Desgraça. Um stop desgraça ou doom stop. O que é o stop desgraça? O stop desgraça é aquele que evita um evento que não está previsto. Você analisou muito bem toda a situação, você entendeu o funcionamento das coisas, fundamentalmente está tudo certo, tecnicamente está tudo certo, mas acontece um evento que não está previsto. Vou te dar um exemplo aqui de stop doom e por que eu uso stop doom e quando eu uso stop doom. Você lembra, se você assistiu o vídeo de ontem do fechamento do mês, eu falei com você sobre este par cambial que aqui está, que é a Libra dólar. E você lembra que eu tinha assumido aqui uma posição vendedora nesse par aqui, porque eu tinha lhe explicado já isso algumas vezes no vídeo. Estava aqui um ombro, cabeça, ombro, numa tendência baixista. Portanto, isso significa o quê? Uma continuação da tendência baixista. E por isso, eu estava assumindo aqui, nesta zona, uma posição vendedora, onde estava aqui identificado, nesse quadradinho que os senhores podem ver aqui, uma zona de resistência, ou seja, que já havia funcionado aqui anteriormente como resistência e que provavelmente funcionaria aqui novamente como resistência. Mas você também lembra-se que eu falei que eu tenho uma regra, que é essa que está aqui marcada no Fibo, em que eu expliquei para você o quê? Que caso os preços se mantenham acima da zona dos 61,8 de Fibo, a operação perde a validade, ou seja, a estratégia não vai funcionar. Então, neste caso, eu uso o stop doom. E por que eu uso o stop doom? Porque eu entro na posição e deixo aqui o meu stop. Certo? Ou seja, ele não é um stop medo, que não está encostado aqui em cima dos máximos. Não é um stop financeiro onde eu digo assim, não, daqui até aqui eu aceito perder 100, 50, 200, 1000, seja lá o tamanho da sua conta, ou seja, não é um stop financeiro. Ou seja, é um stop realmente de nada, é um stop doom. É um stop para evitar que aconteça uma situação onde eu possa perder muito mais do que aquilo que eu estaria efetivamente disposto a perder. Então vejam os senhores aqui, eu ontem comentei e falei dessa operação aqui para os senhores e disse e expliquei que eu fui estopado. Portanto, está aqui esta vela que eu estou mostrando aqui com o mouse. Esta é a vela da desgraça. Ou seja, estava tudo certo e se você não viu, assista o vídeo de ontem que você vai ver, eu expliquei aqui tudo direitinho. O que aconteceu? Fundamentalmente, tínhamos todas as razões para que o preço se mantivesse aqui dentro desta zona. Todas. Tecnicamente, estava tudo bem. Zona de resistência, estava tudo a funcionar perfeitamente. Correlações com o dólar, tudo isso está explicado no vídeo de segunda-feira e no vídeo de ontem de quinta-feira. Tudo isso está lá explicado e você que me acompanha sabe disso. Portanto, o que aconteceu aqui? Eu expliquei ontem. Trump veio lá, deu uma tuitada e o que aconteceu? Aconteceu essa vela que você está vendo aí. E eu fui apanhado aqui, mais ou menos nessa zona dos 1,2550, acho que era onde estava o meu stop, aonde eu fui estopado pela desgraça. E vejam, senhores, o que aconteceu? De lá para cá, de ontem para cá, tá aqui, ó. O preço voltou, tá de volta aqui na mesma zona. Então veja que é um evento não previsto, mas eu nunca posso operar sem stop. Minimamente eu tenho que operar com algum stop. E é aqui que eu uso o stop doom. Por quê? Porque a minha estratégia é o quê? E isso eu já expliquei para você e vou explicar novamente.
Se os preços fecharem por cima da zona de 61,8 de FIBO, não me interessa manter-se na operação. Então, se não fosse aquela vela da desgraça, o que teria acontecido? Os preços ontem teriam fechado aqui por baixo, nesta zona que está demarcada como sendo a zona de resistência. Eu teria pego o meu stop que está aqui e teria movido ele para cá, para a zona técnica. Vejam os senhores que a minha última resistência aqui está nesta zona. Então, tecnicamente falando, os senhores podem ver que esta zona é a zona técnica, onde, caso haja rompimento, não haveria interesse. E eu aqui, com um fechamento aqui por baixo, nesta zona, imaginemos, poderia traçar uma linha de resistência aqui por cima que, enquanto os preços mantiverem-se por baixo dessa linha, o trade está tranquilo, está sossegado. Mas o que aconteceu? Eu fui estopado. Então, esse stop do 1, que é o stop que me protege de uma possível desgraça. Um 11 de setembro, por exemplo. Eu estava dentro do mercado quando aconteceu o 11 de setembro e tudo desmancha rapidamente. Então você precisa ter algo sempre que te proteja de um eventual sinistro, de algo que possa acontecer que não está previsto. Portanto, não é stop técnico, não é stop medo e não é stop financeiro. É stop do 1, que depois eu vou mostrar agora na próxima categoria de stops no que ele se transforma. Qual é esse stop do 1 vira a minha outra técnica de stop, que é a que eu vou mostrar já para você aqui. Então, qual é a outra técnica que eu utilizo e quero mostrar para você? Que é aonde eu quero que você chegue com o ensinamento que eu estou passando para você. É o stop profissional, o stop pro. E é esse o melhor tipo de stop. Porque se eu disse para você que você tem que ter uma estratégia consistente, onde você consiga evitar, pelo menos em 75% das vezes, que o preço do mercado apanhe o teu stop, é por isso que eu quero que você utilize o stop profissional. Mas para isso, você vai precisar compreender tudo isso que eu tenho falado para você. Você vai ter que enxergar no mercado o que os outros não enxergam. E se 85% das pessoas perdem dinheiro no mercado, se você vê o que todos veem, o que esses 85% veem, você também vai perder. Você tem que ver aquilo que eu vejo e que apenas 15% das pessoas conseguem ver. E é ali que está a rentabilidade. E por isso que o stop do 1 vira o stop profissional, certo? Então, usando o mesmo caso da Libra, que eu falei para você, o que acontece? Esse stop deixou de ser um stop que estava aqui em cima, que era um stop do 1, que era para evitar que uma situação como essa acontecesse e que pudesse ser muito pior. Porque vejam os senhores aqui uma situação. Daqui onde o preço fez máximos até os mínimos que está fazendo agora, hoje, vamos aqui com 0,91% de queda. Então imaginem os senhores que quando você não se convence rapidamente que você está errado, ou quando você não tem uma ferramenta que impeça você de continuar errado, as coisas se agravam. E garanto que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui já sabem disso. Você mexeu no teu stop, você não colocou stop, e quando você viu, a perda era infinitamente maior do que aquela que você podia suportar. Ou se calhar até você quebrou a sua conta. Vamos lá ver. Se não tivesse baixado aqui os preços, se em vez de baixar tudo isso aqui, tivesse continuado a subir a partir dos máximos que fez aqui, tivesse subido mais 0,91, que é o que baixou. Vamos lá ver onde é que nós estaríamos aqui. Então estaríamos aqui mais 1% quase aqui para cima. Ou seja, estaríamos aqui nos 1,2760. Ou seja, eu estaria perdendo aqui mais 545 euros para cada posição que eu tinha aberta. Bom, na verdade aqui eu estou com 0,5 e eu tinha 0,2. Então vamos lá ver direitinho. Se fosse 0,2,
quanto que eu teria? Então eu estaria perdendo aqui mais 197 euros, 200 euros, por cada posição aberta. Então vejam, senhores, como eu tinha duas partes, eu estaria perdendo mais 400 euros. E na verdade eu perdi 80 euros, se eu não me engano, nessa operação, por stop. São situações que têm que ser previstas. Então, esse stop DOM vira um stop profissional, por quê? Porque há momentos em que depois ele passa a ser, como eu disse para você aqui, um stop técnico, onde eu já estou protegido e caso o preço volte ali, a minha perda já é pequena. Mesmo que ocorra, mas já é menor do que aquela que eu gostaria de perder, ou seja, já é muito melhor do que aquilo que eu quero. Mas o Stop Pro, ele está onde? Vamos voltar lá no SP500. E essa situação toda do stop é uma situação que você precisa desenvolver. Você precisa aprender a compreender o mercado, o sentimento do mercado e tudo aquilo que acontece. Você lembra que essa semana eu falei com você sobre o short squeeze? E eu lhe falei, tinha assumido uma posição, lhe expliquei tudo direitinho, tudo isso está relatado nos vídeos e não quero aqui gastar tempo com isso. Quero que você aprenda sobre stops. E eu disse para você o quê? Vamos lá ver. Se eu tivesse, você lembra, foi no dia 27 que eu entrei na posição, às 11 horas da manhã, isso eu me lembro bem. Então vamos lá ver, dia 27, 11 horas, foi aqui. Aqui que eu entrei na posição. Então vamos ver certinho como é que são as coisas aqui. Se eu tivesse me mantido aqui no stop medo, eu teria sido estopado aqui. Se eu tivesse me metido aqui num stop talvez financeiro, eu estaria também estopado aqui. Mas você lembra que quando eu entrei nessa operação aqui, o que foi que eu disse para você? Que eu tinha o stop aqui imediatamente por baixo dessa vela. E você deve lembrar disso, que eu falei para você. E esse é o Stop Pro, porque ele tem a ver com o quê? Não é com o meu medo de perder. Ele tem a ver com a minha interpretação do mercado. E eu expliquei isso para você, que foi o quê? O que nós tivemos aqui? Nós tivemos aqui, tudo isso está explicado lá nos vídeos anteriores, e eu expliquei tudo isso para você, que nós tínhamos aqui rompido esses topos aqui, tínhamos feito esta vela verde que os senhores podem ver aqui, que é uma vela efetivamente que quem tinha entrado em short aqui teve os seus stops disparados aqui por cima e as demais velas aqui demonstravam um interesse comprador no mercado. Então eu disse para você que aqui você não tem que dar espaço. Por quê? Aqui, depois do que aconteceu aqui, caso o mercado não faça rompimento, ele vai voltar aqui para baixo. Então você não tem que dar espaço. E isso é um stop profissional. E isso você só vai adquirir com o teu conhecimento. Com o passar do tempo, você vai saber olhar para aqui e interpretar. Depois aconteceu essa vela do short squeeze aqui. E eu expliquei para você o que aconteceu. Todo mundo que entrou short aqui, por quê? Porque achou que, né, já tínhamos tocado aqui 4 vezes na nossa linha da nossa cunha, que estava funcionando muito bem como uma zona de resistência e o pessoal entrou em short aqui e colocou o stop onde? Aqui por cima. Quem entrou em short aqui, colocou o stop aqui por cima, que gerou esta vela de short squeeze. Depois, a maior parte dos stops estavam aqui. E quando isso aqui aconteceu, eu falei para você, o que vai acontecer é que o mercado vai fazer novos máximos. Pois exatamente aconteceu. Mas também você sabe que há muito tempo eu venho falando para você, quem me acompanha já há mais tempo sabe, que eu venho falando desta zona. Que aqui nesta zona, pelo menos o mês de abril inteiro eu tenho falado nesta zona, que aqui eu quero buscar uma posição curta.
E no início da semana eu falei, expliquei tudo isso para você novamente. Então o que aconteceu? Nós entramos aqui realmente numa posição curta. E novamente, o que nós fizemos aqui? Vejam os senhores que, aonde que está o meu stop aqui, nessa posição? Meu stop hoje já não está mais, mas quando eu entrei, o meu stop estava aqui. Por quê? E por que que estava ali? Porque justamente, vejam os senhores que é o seguinte, há mais alguma coisa para limpar por aqui? Existe a possibilidade de que haja mais algum short squeeze aqui nessa zona? Diga-me você que está assistindo o vídeo. Eu expliquei para você o short squeeze aqui por causa das pessoas que estavam curtas aqui. Expliquei para você o short squeeze aqui por causa das pessoas que estavam curtas aqui. Então, e aqui? Tem alguém por aqui para que haja um short squeeze aqui? Não. Esse é o stop profissional. E é isso que você precisa entender. A tua estratégia tem a ver com o posicionamento do teu stop. E para que você consiga conceber uma estratégia eficiente, você precisa realmente compreender como o mercado funciona. Qual é o fundamento? O que leva o mercado a subir? E o que foi que eu falei para você? Que quando ninguém achar mais que vai cair, é que vai cair. Digam-me os senhores a olhar aqui para o gráfico. Digam-me os senhores a olhar para aqui. Veja que o fundamento que está por trás de tudo é o que faz a diferença. Os pontos técnicos, eles só vão servir para que você posicione as tuas coisas, para que você saiba onde entrar, para que você saiba onde sair e que você saiba por que fazer as coisas e quando fazer. Portanto, vejam bem aqui o que aconteceu. Tinha o stop aqui. Vamos olhar isso no mais longo prazo? Por que aqui? Então esse stop é o quê? É um stop pro. Não é um stop técnico, não é um stop de medo e não é um stop financeiro. É um stop pro. Porque caso o preço rompa esta zona aqui, o que vai acontecer? Vamos ver? Onde é que é a próxima zona de resistência? Está aqui, você pode ver aqui. É essa que está aqui marcada. Então, ou seja, o stop técnico é esse que está aqui. Então, se você não sabe, você ficou a saber aqui agora. Tecnicamente, vamos ver? Tecnicamente, estamos a falar aqui de quase 6%, ou 5,8%. Você acha que eu vou ficar esperando? Que eu vou assumir perder 8% nessa posição? Não. Eu não vou assumir uma perda de 8% nessa posição. Portanto, vejam que a estratégia tem muito a ver com aquilo que você sabe interpretar do mercado. E isso faz o quê? Caso haja um rompimento, me interessa sair fora da posição para buscar novamente uma posição curta aqui. Então, mesmo que eu tivesse um stop doom aqui em cima, ele se tornaria agora um stop pro nesta zona. Agora, ao olhar para o mercado, o que é que eu vejo? Que a minha estratégia funcionou, que eu consegui fazer uma boa entrada e então os meus stops nessa hora vão ser posicionados aonde? Vão ser posicionados aqui, sempre por cima da zona dos 61,8 de Fibo. Portanto, vão ficar aproximadamente aqui nesta zona. Se for possível coincidir um ponto técnico com o seu stop profissional, que seria aqui, veja bem, aqui nós temos uma anterior zona de resistência. Portanto, aqui seria um bom ponto técnico, aqui seria o stop técnico. Mas você já viu lá atrás que pode ser que o stop técnico também seja apanhado. Porque o mais importante para mim é o quê? É a fundamentação. E eu tenho insistido com você que o mercado não tem fundamentos para continuar subindo. E falei ainda ontem no fechamento, dei as razões e expliquei. Portanto, o que eu não quero é que o preço possa vir aqui nesta zona e depois vir para baixo, para que eu não fique frustrado, para que eu não reclame do ativo, para que a minha operação seja uma operação de sucesso. Portanto,
o meu stop vai ficar posicionado por cima da zona técnica de 61,8 de fibra. Esse é o stop profissional. Portanto, senhores, é isso que os senhores têm que aprender e têm que saber, que toda a interpretação para que você coloque corretamente o seu stop tem a ver com o seu nível de conhecimento do mercado. E quanto mais conhecimento de mercado você tiver, mais corretamente você vai colocar o teu stop. Vai ter momentos que você vai colocar o stop tão pertinho que se alguém olhar para aquilo diria que é um stop medo, porque você está com medo de perder, quando na verdade não é. É porque você realmente consegue interpretar e saber que caso o preço volte para ali é porque ele vai continuar naquela direção, portanto não lhe interessa mais se manter na operação. E é isso que precisamos aprender. Então, o stop que você deve e precisa riscar da tua estratégia: stop medo, stop financeiro. Minimamente o que você tem que usar é o stop técnico. E o stop técnico é sempre, numa operação de compra, é sempre o anterior suporte importante. Numa venda, o stop técnico é sempre a última resistência importante, não é qualquer resistência, é a resistência importante. E numa compra é o suporte importante. Minimamente usar o stop técnico e evolua os seus conhecimentos, para que você possa usar o stop do 1 sabendo que, olha, eu vou entrar nessa operação hoje. Caso no final do dia os preços terminem nessa zona, é porque a operação vai correr bem. Então eu vou transformar o meu stop do 1 num stop profissional e vou ajustar ele minimamente para um nível técnico para que ele seja um stop bem colocado, um stop profissional. E depois você vai ajustando ele consoante aos teus ganhos para que ele seja sempre stop gain, para que caso o preço volte lá, você seja estopado com ganhos. Técnicas de break-even, tudo isso você pode utilizar nos seus stops, para que as coisas lhe fluam bem. Se você gostou desse vídeo, já sabe como funciona, deixe aí o seu gosto, o seu comentário, você sabe o quanto ele é importante para mim, o quanto ele me motiva. Dúvidas, você pode enviar o seu e-mail, você pode deixar nos comentários e eu vou responder diretamente para você. Se é a primeira vez que você está assistindo o nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. Quem está conosco já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.